Fachada do STF. A imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário. Direto do plenário. Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora, você confere a segunda parte da sessão desta quarta-feira, ao vivo, na TV Justiça. Excelência rejeitando a preliminar. Quem fala é o ministro Ausência dos votos necessários para Alexandre de Moraes, na ponta direita da mesa em formato de U invertido. Primeiro, do regimento interno desse tribunal, que estabelece que, decorrido o prazo... O ministro Dias Toffoli recebe envelopes do assessor. ...do recurso, reputar-se-á existente a repercussão geral. Então, acompanho Vossa Excelência afastando, nos termos da emenda regimental 31 de maio de 2009, a preliminar. Aqui, presidente, juntarei voto por escrito, mas na tentativa de agilizar o julgamento, aqui a questão tratamos se a anistia política... O plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. E regulamentada pela Lei 10.559 de 2002, se essa questão sobre a garantia de reparação às vítimas, aqueles que teriam e foram perseguidos pela ditadura militar, se essa previsão é genérica, ampla, ou se há necessidade de identificar efetivamente quem foram, quais foram as vítimas. Aqui, no caso específico, sustento impetrante ex-cabo da Força Aérea, que faz jus à concessão da anistia política, tendo em vista que a citada portaria 1104, de outubro de 64, editada pelo Ministério da Aeronáutica, acabou por reduzir para 8 anos o tempo máximo de serviço militar dos cabos da Força Aérea. Então, a questão é se essa redução genericamente colocada, se essa redução automaticamente configura um ato de perseguição política, nos termos exigidos pelo artigo 8º do ADCT, que estabelece a concessão da anistia política àqueles que foram atingidos por atos de exceção. Vamos saber se a portaria... Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Recurso extraordinário 817338. Repercussão geral reconhecida. União e Ministério Público Federal contra Nemes da Rocha. Continuar o tempo máximo de serviço militar dos cabos da Força Aérea, se ao estabelecer isso por si só, já seria um ato de exceção e, consequentemente, todos fariam jus ao artigo 8º, anistia e a reparação prevista no artigo 8º do ADCT, ou se a perseguição política a comprovar o ato de exceção deve ser comprovada em cada caso concreto. Se genericamente a portaria 1104 configuraria o ato de exceção, a súmula administrativa da Comissão de Anistia, nesses termos, entendendo que tão somente o fato de ter sido atingido pela portaria, ao completar 8 anos, ter encerrado o seu tempo de possibilidade de servir junto à Força Aérea, isso reconheceu a Comissão de Anistia pela súmula administrativa 2002.07.0003, reconheceu a mais de 2.500 ex-cabos da Aeronáutica, que todos fazem jus à concessão de anistia política, sem que fosse verificado em cada caso se realmente ou efetivamente esses ex-militares sofreram qualquer tipo de perseguição política. Presidente, adianto que acompanho as conclusões de Vossa Excelência, porque me parece clara a violação ao texto constitucional, que exige, nos termos do artigo 8º do ADCT, exige para concessão de anistia e concessão e subsequentemente para a questão da reparação, a comprovação de ter sido atingido por um ato de exceção. O fato de alguém, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos completou e, a partir disso, não poder, salvo por concurso, não poder continuar na aeronáutica, na Força Aérea, isso não configura, ao meu ver, genericamente, sem que haja nenhuma outra
comprovação não configura a violência que pretendeu reparar o artigo 8º do ADCT. A concessão de anistia política, com base única e genericamente no texto da portaria 1104, como também destacado pelo Ministério Público Federal, acaba sendo uma responsabilização objetiva sem qualquer nexo de causalidade com o regime de exceção, mesmo porque, no regime democrático, a partir de 88, também há uma previsão de tempo máximo para que aqueles que servem sem o devido concurso, aqueles que são contratados, possam continuar, com o escopo de reparar abusos eventualmente cometidos na concessão da anistia política, veio a regulamentação do artigo 8º do ADCT pela Lei 10.559. Não é, obviamente, não é surpresa para ninguém que haja um número maior, eventualmente, no universo das Forças Armadas, até proporcionalmente maior, na aeronáutica, de perseguidos a partir do golpe militar, do que nas outras armas, até porque havia um grande apoio, um apoio maior, em que pese, e foi citado pelo eminente vice-procurador-geral, em que pese o brigadeiro Eduardo Gomes ter sido candidato, mas havia um apoio localizado de soldados e cabos na aeronáutica, com apoio desde o início ao governo João Goulart. Mas a desproporção é algo que salta aos olhos exatamente porque não se levou em conta critérios, a meu ver, critérios necessários para, mesmo que com indícios, se comprovasse um ato de exceção. O simples fato do transcurso de tempo, ao meu ver, não justifica genericamente a possibilidade da concessão da anistia, sem que se comprove algo a mais. Há necessidade aqui, pelo menos, de indícios que demonstrem que a cessação da atividade daquela pessoa, do anistiado, na Força Aérea, ela se deveu realmente a um ato de perseguição, a um ato de exceção do regime que se impôs a partir de 1964. Entendo que não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784, na hipótese de ato claramente inconstitucional. A administração pública tem o direito, nessas situações excepcionais, de reverter as situações já decididas inconstitucionalmente. Cito no voto vários precedentes, inclusive da minha lavra na primeira turma, e outros precedentes. Então, afasto, assim como Vossa Excelência também o fez, a aplicação do prazo decadencial, e não entendo como existente aqui o direito líquido e certo do impetrante de ter direito à indenização, comprovando tão somente o lapso temporal dos 8 anos. Há necessidade de se demonstrar realmente que houve uma perseguição. A reparação, e foi bem colocado da tribuna, a reparação como uma política de transição para o regime democrático, assim como a anistia e outras medidas, foram medidas importantes, mas não foram medidas que simplesmente podem ser utilizadas sem qualquer análise se efetivamente aquele que pleiteia uma indenização, aquele que pleiteia a reparação, como o próprio nome diz, reparação, sofreu um ato de exceção. Se não sofreu um ato de exceção, não há o que se reparar. Aqui há necessidade, a meu ver, com devido respeito às posições em contrária, há necessidade dessa comprovação. Em virtude disso, a vontade do legislador constituinte foi salientado pelo doutor André da tribuna, advogado-geral da União. Aproveito em seu nome e cumprimento todas as sustentações orais realizadas, tanto
do ministro André, advogado-geral da União, doutor José Bonifácio de Andrada, o vice-procurador-geral, e os doutores Marcelo Pires Torreão, doutor César Brito, o doutor Daniel Fernandes Machado, o doutor José Luiz Wagner, a doutora Janine Malta Massuda e o doutor Saul Torinho Leal, em que pese os posicionamentos em contrários, aqui acompanho Vossa Excelência, dando provimento ao recurso extraordinário para denegar a ordem no mandado de segurança pela não aplicação do prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9.784, obviamente, quando é evidente, quando claramente houver violação direta ao texto constitucional, e que a portaria 1104 de 64, ditada pelo Ministério da Aeronáutica, que reduziu para 8 anos o tempo máximo de prestação de serviço militar, não configura por si só, abstratamente, sem qualquer outra análise, um ato de exceção, um ato de perseguição política sofrida por todos os ex-cabos da Aeronáutica durante o regime militar, havendo necessidade de comprovação em cada caso concreto. Em relação à tese, aguardo para ver o posicionamento do plenário ao voto, senhor presidente. Agradeço, ministro Alexandre de Moraes. Como voto, o ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eu principio saudando Vossa Excelência, presidente, neste efeito, na condição de relator do recurso extraordinário 817338, pelo relatório e voto que Vossa Excelência traz à colação, com exame, como sempre, acutíssimo diante de um tema sensível como este. Ministro Edson Fachin, à esquerda, na ponta da mesa, em formato de U invertido. Extraordinário, agora já acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Também cumprimento a advogada e os advogados que assomaram à tribuna pelas sustentações orais sempre escorreitas e adoto, senhor presidente, como razão de decidir o relatório apresentado por Vossa Excelência. O plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. Estão postos para apreciação. E, como, obviamente, ver-se-á, eu adentro o mérito do exame e também, portanto, supero a preliminar que foi suscitada para examinar o mérito de ambos os recursos extraordinários. E, por isso, senhor presidente, adentrando a matéria de fundo, vê-se que, em síntese, está-se diante de uma irresignação em face de portaria editada pelo Ministro da Justiça, que anulou o ato que reconheceu a condição de anistiado do impetrante, eis que na origem trata-se de mandado de segurança, e tudo isso traz à luz o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias e a Lei 10.559 de 2002. 3 parecem ser os questionamentos a serem respondidos. O primeiro, a portaria 1104 de 1964 consiste em ato de motivação exclusivamente política. Segundo, se houve transcurso de prazo decadencial nos termos do artigo 54 da Lei 9784 de 99. E, por último, em terceiro lugar, se transcorre prazo decadencial em face de ato que se alega ser flagrantemente inconstitucional, cabendo verificar se há tal inconstitucionalidade flagrante no caso. Senhor presidente, peço vênia a Vossa Excelência para dissentir muito respeitosamente da conclusão que Vossa Excelência, agora acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas vou manter-me na linha da análise que já fiz da matéria nos recursos ordinários e mandado de segurança 31841, que relatei quando estava na primeira turma dessa Corte, e no mandado de segurança 31853, em sede de agravo regimental, que foi julgado pela segunda turma. Tive oportunidade, portanto, de votar essa matéria na primeira turma, na segunda turma e agora no plenário, e vou manter-me coerente com o voto que proferi, o que, como já se percebe, vou apenas fundamentar, leva-me, com o devido respeito à compreensão de Vossa Excelência, na condição de relator do eminente ministro Alexandre de Moraes, leva-me a concluir pelo desprovimento de ambos os apelos extraordinários e, em seguida, passo a expor
a síntese da fundamentação dessa conclusão. Para responder àquela primeira questão, reproduzo as compreensões que tive nos casos que mencionei e, diante do que alego impetrante, a sua condição de anistiado político, em virtude da portaria 1104/64, com a extensão de todos os direitos e reparações financeiras advindos desse reconhecimento. Sustento impetrante que, uma vez que a portaria concessiva da condição de anistiado data de 2003 e a anulação ocorreu apenas em 2012, transcorreu há muito o prazo legal de 5 anos para anulação do ato. De outra parte, os recorrentes sustentam ter havido causa obstativa à fluência desse prazo, eu vou examinar esta alegada causa, além de imputar a circunstância nulidade que não pode ser convalidada pela passagem do tempo. Eu entendo, senhor presidente e ministros pares, que, de acordo com os documentos juntados, além dos referenciados nos diversos memorais trazidos, quer pelas partes, quer pelos amici curiae, a portaria, entendo que a portaria em causa, 1104, veio efetivamente a modificar as condições para o engajamento e reengajamento dos cabos. E reitero o que já disse em voto anterior perante ambas as turmas. Tal circunstância foi levada a efeito, de modo a evitar que aqueles que não fossem promovidos ao oficialato pelas vias ordinárias não pudessem permanecer nas fileiras da corporação, devendo ser licenciados ou atingir 8 anos de serviço militar, antes, portanto, de alcançar os 9 anos. O plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. Quem vota é o ministro Edson Fachin. A controvérsia, portanto, que reside no questionamento quanto à natureza do ato de exceção, junge-se a discussão da motivação ou não, e eu entendo que sim, a motivação exclusivamente política, apta a subsidiar os pedidos de anistia política por parte dos ex-cabos que se afirmam prejudicados pelo ato normativo. Anoto que a comissão de anistia, instaurada junto ao Ministério da Justiça, após debates acerca da efetiva intenção administrativa ao expedir, a intenção que se veiculou a expedir a portaria 1104, constatou a motivação de evitar a formação de lideranças entre os cabos que pudessem contestar o novo regime, já que a orientação predominante entre a categoria era de apoio ao governo deposto, e assim a comissão editou a súmula, cujo número aqui me refiro, reconhecendo expressamente que a portaria 1104, de 12 de outubro de 64, expedido pelo senhor ministro de Estado da Aeronáutica, é ato de exceção de natureza exclusivamente política. Com base nesse entendimento, diversas anistias foram concedidas a ex-cabos da Aeronáutica, inclusive a impetrante, que obteve o reconhecimento de sua condição de anistiado político pelo ato veiculado na portaria 1918, de 25 de novembro de 2003. O ora impetrante foi licenciado da FAB, Força Aérea Brasileira, com fundamento na portaria 1104, editada após o seu ingresso na carreira militar pelo alcance do prazo de permanência no serviço, e por isso lhe foi concedida a anistia política em 2003. Contudo, isso se percebeu, como não poderia deixar de ser, sempre escorreio de sustentação do senhor ministro advogado-geral da União, o posicionamento da Comissão de Anistia passou mesmo a ser objeto de questionamento dentro dos Ministérios da Justiça e da Defesa, culminando em notas técnicas e pareceres pela revisão das anistias já concedidas. Dentre essas notas e pareceres, realmente constate-se a nota AG1/2006, por meio da qual a Advocacia Geral da União veio a sustentar, e reproduzo entre aspas, a revisão das análises implementadas exclusivamente com base na data de ingresso, os quadros da Força Aérea Brasileira,
e, portanto, tal revisão, segundo essa nota da AGU, mostra-se adequada e justa a fim de se evitar que decisões administrativas carentes de fundamentação, praticadas com base em análises superficiais, sujeitem a União a questionamentos judiciais e prejuízos patrimoniais e morais. É o que diz a AGU, mas, nada obstante isso, somente em 2011, o ministro da Justiça determinou a instauração de grupo de trabalho, a nota é de 2006, o ministro da Justiça, em 2011, determinou a instauração de grupo de trabalho destinado à promoção da revisão das portarias nas quais se reconheceu a condição de anistiados com fundamento na portaria 1104. Instaurado o processo administrativo em face do impetrante, sobreveio o voto opinando pela anulação do ato de concessão de anistia, e lá constou pela falsidade dos seus motivos, uma vez que a portaria 1104 não seria ato de cessão de motivação exclusivamente político. E o fato de o anistiado ter sido reengajado já na vigência do ato normativo demonstraria a inexistência de perseguição política individual em relação a ele. O ministro da Justiça acatou este voto, editou uma nova portaria e anulou a portaria, cujos números e datas estão aqui no voto, que declarou a condição de anistiado de Nemes da Rocha, que é o impetrante do mandado de segurança. Esse é o resumo fático que me parece suficiente para... O plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. Quem vota é o ministro Edson Fachin. De outra controvérsia que tem sido corrente nesse tribunal e que diz respeito à possibilidade de instauração de processo administrativo com a finalidade de revisão das anistias concedidas com base na multicitada portaria 1104. Nessas hipóteses, o entendimento desse tribunal é pacífico no sentido de inexistir ilegalidade na portaria interministerial 134, pois somente no curso regular dos processos administrativos será possível demonstrar a existência de causas obstativas do transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9784. No entanto, a hipótese que estamos a examinar é outra. Aqui, uma vez finalizado o processo administrativo, a autoridade apontada como coatora decidiu pela anulação da portaria concessiva da condição de anistiado impetrante, acarretando como consequência a perda do direito à percepção do benefício de prestação continuada a que mensalmente fazia jus. Coloque-se aqui a toda evidência o problema da decadência administrativa, que poderia obstar o direito da administração de revisar os atos que geraram efeitos aos administrados passados 5 anos do reconhecimento desse direito. Bem analisando a controvérsia, e como já disse, com todo o respeito à compreensão de Vossa Excelência, o ministro Alexandre Moraes, e dos demais eminentes pares que assim entenderem, depreendo não assistir razão à União e ao Ministério Público, seja aos recorrentes. Entendo que restou configurada a decadência do direito do ato de anulação da concessão da anistia política na hipótese que estamos a examinar. E isto depreendo com uma leitura diversa do eminente ministro relator, do artigo 54 da Lei 9784 e 99, que estabelece 2 causas de interrupção do transcurso do prazo decadencial. A primeira está no caput do artigo 54, é preciso demonstrar má-fé. Diz o artigo 54, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, vírgula, salvo comprovada a má-fé. O segundo, ou a segunda causa de interrupção, está no parágrafo 2º, que Vossa Excelência, eminente ministro presidente e relator, fez referência. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida, como Vossa Excelência destacou, qualquer medida de autoridade administrativa que importa a impugnação à validade do ato. Portanto, no caso concreto, cabe verificar se dos autos
deflui má-fé do impetrante e, de certo modo, simetricamente, dos demais anistiados na mesma condição, ao reconhecer ou ao requerer o reconhecimento da anistia política. Esse é o primeiro ponto, nessa parte do voto. E o segundo, se há mesmo medida de autoridade administrativa apta a configurar a validade do ato. Entendo, com a devida vênia, que as duas causas não estão presentes. Em primeiro lugar, não depreendi prova nos autos da má-fé do impetrante. E isto decorre das circunstâncias que dizem respeito à prova que competia à administração, da sua ocorrência, e nem mesmo menção ao fato no voto 319 de 2012, que concluiu pela anulação do ato concessivo da anistia. O motivo para a anulação do ato de concessão da anistia política foi a mudança na interpretação do Ministério da Justiça acerca da natureza da portaria 1104, e não eventual conduta de má-fé imputável ao impetrante. Logo, entendo que, se não se cogita de má-fé no requerimento e reconhecimento da condição de anistiado político, a causa interruptiva contida na parte final do caput do artigo 54 da Lei 9784 que li, não se aplica ao caso ora em debate. Quanto a outra causa, ou seja, o contido no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, sustenta a União que a nota da AGU de 2006 é medida de autoridade administrativa que importa a impugnação à validade do ato. Portanto, para a AGU, isso obstaculizaria a passagem do prazo quinquenal para anulação do ato administrativo favorável ao impetrante. Assim, com toda a vênia, não entendo e colho o parecer da Procuradoria-Geral da República prolatado nos autos de recurso e mandado de segurança 31.841. Disse a Procuradoria-Geral da República naqueles autos, abro aspas, está visto que a anulação da anistia se deu bem depois dos 5 anos da sua concessão impetrante. Da mesma forma, está assentado que o recorrente não se portou com má-fé perante a administração. A segurança, sim, somente pode deixar de ser deferida se a nota AGU 2006 for tida como suficiente para vencer a decadência. O Ministério Público aqui, a Procuradoria-Geral da República, faz uma análise dessa nota e a conclusão é a seguinte. Leio o que disse a Procuradoria-Geral da República naquela ocasião. A nota não anulou portaria alguma, apenas deduziu crítica a critério de julgamento de pedidos administrativos por parte da Comissão de Anistia e recomendou outra forma de tratamento da questão e a revisão de casos passados. Diz ainda a Procuradoria da República, a nota não abriu processo administrativo nenhum. Rectius, não abriu processo administrativo algum, porque a dupla negação, obviamente, levaria a outra conclusão. Mas, enfim, a nota administrativa não abriu processo administrativo nenhum, nem formulou censura ao processo específico do impetrante, até porque não era seu propósito investigar caso a caso as conclusões concluídas até ali. E diz mais a Procuradoria-Geral da República, cujo ponto de vista estou aqui a colher. A nota apresenta caráter de resposta a dúvidas jurídicas que inquietaram o ministro da Justiça, como ela mesma refere no seu início. Providência concreta relativa à concessão da anistia ao impetrante, porém, somente ocorreu quando, em 2011, o ministro da Justiça, quem incumbiria anular o ato da comissão, determinou a revisão da anistia de diversos beneficiados, inclusive do impetrante. Em sendo o quadro, concluiu a Procuradoria da República, não há se predicar ao parecer de 2006 a qualidade de ato de impugnação à anistia reconhecida impetrante 3 anos antes. A nota é opinativa, desprovida da virtude de deflagrar por si procedimento de desfazimento do ato concreto que havia beneficiado o atual recorrente, fecho aspas. Portanto, não me parece possível que a nota de caráter opinativo
que gerou efeito concreto nenhum em relação à anulação da anistia concedido ao anistiado por si só, que essa nota, sim, possa ser considerada uma medida de impugnação ao ato administrativo posteriormente anulado. E aqui analiso este significante medida. Em primeiro lugar, ressalto que o primeiro ato que promoveu a impugnação às efetivas anistias concedidas com base na portaria de 64 foi a portaria interministerial 134, por meio da qual o ministro da Justiça instaurou o já referido grupo de trabalho destinado à abertura de processos administrativos de revisão das anistias concedidas com fundamento no ato exarado pelo ministro da Aeronáutica à época. As notas e pareceres elaborados por membros da Advocacia Geral da União, em especial quando não contém conteúdo vinculante à administração, não têm o condão de figurar como medida de autoridade apta a obstar à decadência administrativa no presente caso. São instrumentos de caráter genérico que não se refere à questão específica do impetrante, ou nem mesmo a outros, e apenas sugerem ao ministro da Justiça que determine à comissão de anistia a observância das suas conclusões acerca da insubsistência da interpretação contida naquela súmula que reconheceu a motivação política do ato. Em segundo lugar, facultar a qualquer agente integrante da administração pública a possibilidade de impugnar ato emanado por ministro de Estado, ministro esse que tem a competência exclusiva para a prática do referido ato, não configura a interpretação que me parece adequada ao parágrafo 2º do artigo 54 da Lei 9784. De fato, se apenas o ministro do Estado da Justiça detém a competência exclusiva para decidir sobre concessão, revisão ou revogação das anistias, ele, e apenas ele, pode ser considerado como autoridade cujas medidas impugnativas prestam-se a obstar ao prazo decadencial para a anulação de atos consolidados no tempo. Fundando esta compreensão, cito o recurso em mandado de segurança 31. O plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. Quem vota é o ministro Edson Fachin. O fundamento é exatamente esse que eu estou a apresentar. Por isso, e já rumo para a conclusão, senhor presidente, facultar à União a consideração de pareceres administrativos internos genéricos como causas de obstativas do transcurso do prazo decadencial para anulação de atos administrativos, pareceres esses não prolatados com autoridade com competência para a revisão ou revogação do ato e sem nenhuma possibilidade de interferência da parte interessada em defender o direito questionado, parece-me, entregar o controle da decadência, cuja aferição possui natureza eminentemente objetiva, ao vidrio da administração pública, colocando o administrado numa posição de insegurança e sujeição contrários ao Estado Democrático de Direito instaurado com a Constituição da República em 88. E nem mesmo a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União em plenário tem o condão de interromper o transcurso do prazo decadencial, uma vez que não determinou a revisão de ato administrativo algum, como sustenta o Parquet Federal, mas apenas recomendou ao Ministério da Justiça que, caso optasse por rever as concessões, que se abstivesse de efetuar pagamentos de valores atrasados. Assim, apenas a Portaria Interministerial 134 de 2011, de autoria, portanto, subscrito pelo ministro da Justiça e que foi devidamente levada a efeito e tornada pública pelos meios oficiais, poderia representar medida apta a interromper a decadência administrativa. No entanto, no momento de sua publicação, tornando pública a instauração de processos administrativos de revisão das anistias concedidas, já haviam se passado mais de 7 anos desde o ato concessivo da anistia ao impetrante. Portanto, eu estou adotando, no que concerne a apreciação da decadência, quantum satis, a manifestação que esse tribunal já levou a efeito no julgamento do mandado de segurança 29953 da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, que reproduzo aqui na íntegra, onde Sua Excelência faz referência
que o ato administrativo capaz de ensejar a interrupção do prazo decadencial, que, em regra, não se suspende ou interrompe, é aquele que importa impugnação à validade do ato, ou seja, é aquele que represente verdadeira contestação, oposição ou questionamento sobre a validade do ato em exame, o que me parece não ter ocorrido na hipótese. E, por último, sustento ainda os recorrentes que o ato administrativo concessivo da anistia não seria passível de consolidação pelo tempo, dado a sua incompatibilidade, ou melhor, dada a sua incompatibilidade com a Constituição, fundamento único da exclusão do recorrido da aeronáutica. Não caracteriza por si só ato de exceção nem motivação política exigidos pelo artigo 8º da DCT. Afirmo os recorrentes que deve, à hipótese, ser aplicado o mesmo entendimento exarado em casos outros referentes ao provimento de cargos sem concurso após a Constituição da República, e examino aqui o precedente citado no recurso, o precedente do qual se vale os recorrentes é o mandado de segurança 28279, da relatoria da eminente ministra Ellen Grace. Lá se assentou: situações flagrantemente inconstitucionais, como o provimento de serventia extrajudicial, sem a devida submissão ao concurso público, não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o artigo 54 da Lei 9784 de 99, sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal. Concluo examinando que esta regra e esse entendimento é salvaguarda da efetividade das disposições constitucionais, ao considerar que o prazo infraconstitucional conferido para a atuação da administração pública para anular ato, dos quais decorrem efeitos aos administrados de boa-fé, não possa superar o que ali se denomina de situações flagrantemente inconstitucionais. No entanto, a explicitação desse conceito entendo ser necessária, de modo a não tornar, por outra via, letra morta, uma garantia constitucional explícita no caput do artigo 5º da Constituição da República, qual seja a segurança jurídica que, como já disse, é corolário ou é corolária do Estado Democrático de Direito. Definir a situação em tela como flagrante inconstitucionalidade, em meu modo de ver, confunde-se, inclusive, com a possibilidade de considerar que o ato representado pela edição da Portaria 1104 represente ou não ato de motivação exclusivamente política e, portanto, se insere no que dispõe no artigo 8º do ADCT, que diz: é concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946, até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção. E continua o artigo, me excuso do restante da leitura. Estou a dizer, portanto, que nada obstante a argumentação exposta pela União e pelo Ministério Público, compreendo que o caso em tela não se enquadra na hipótese de flagrante inconstitucionalidade, a excepcionar, nos termos da jurisprudência dessa Casa, o transcurso do prazo decadencial. Entendo que da farta documentação trazida aos autos, depreende-se que houve, no âmbito administrativo, intensos debates, aliás, foi dito da tribuna pelo senhor advogado-geral da União, e muitos questionamentos durante 8 anos quanto à natureza da Portaria 1104, e considerar uma flagrante inconstitucionalidade diante de tantos debates seria reconhecer prima facie uma inconstitucionalidade que prima facie não foi reconhecida. De modo que, nesta medida, entendo que não se trata de inconstitucionalidade da Constituição da anistia, mas sim de nova interpretação acerca de atos normativos e fatos aptos ao reconhecimento do efetivo enquadramento como anistiado político. A questão, no fundo, pode se referir até mesmo a erro da administração em decorrência de nova interpretação conferidas a fatos ocorridos em 1964 ou após o golpe civil-militar que vitimou a democracia neste país em 1964.
Logo, em não se tratando de inconstitucionalidade flagrante, não há que se cogitar da impossibilidade de configuração da decadência administrativa no caso em tela. Portanto, senhor presidente, diante do exposto, considerando inexistir medida impugnadora do ato de concessão da anistia antes da portaria 134/2011, bem como por ter restado não demonstrado eventual agir de má-fé por parte do anistiado e ainda ausente hipótese de flagrante inconstitucionalidade a impedir a convalidação da nulidade do ato, entendo que efetivamente ocorreu a decadência do direito à administração de anular o ato administrativo que reconheceu em 2003 a condição de anistiado político impetrante, tendo transcorrido, portanto, mais de 5 anos entre tal ato, 2003, e a portaria que deflagrou o processo administrativo de revisão da anistia. Por isso, senhor presidente, pedindo todas as vezes a Vossa Excelência, o eminente ministro Alexandre, voto pelo desprovimento de ambos os recursos ordinários com a manutenção da condição de anistiado político do recorrido. É como voto. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Como voto, o ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, cumprimento Vossa Excelência pelo voto analítico que enunciou bem um ponto de vista e, igualmente, o ministro Luiz Edson Fachin, que abre a divergência com um ponto de vista oposto. Eu situo a hipótese que não considero banal. A Constituição Federal, no artigo 8º do ato... Quem vota, ministro Luiz Roberto Barroso. ...transitórias, como já foi observado, estabeleceu o seguinte: é concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos em decorrência de motivação exclusivamente política por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo número tal e aos atingidos pelo Decreto-Lei 864, de 12 de dezembro de 1969. Portanto, o artigo 8º da Constituição não menciona esta portaria 1104 de 1964 do Ministério da Aeronáutica. Não obstante isso, eu não teria dificuldade de enquadrar a referida portaria no artigo 8º, se presentes os requisitos do artigo 8º, ato de exceção por motivação exclusivamente política. A comissão de anistia, todavia, enquadrou genericamente como vítimas de perseguição política todas as pessoas que foram atingidas por essa portaria 104 de 1964. E o que dispunha essa portaria na parte aqui relevante? Dispunha um prazo máximo de permanência nas Forças Armadas, a partir do qual se daria o chamado licenciamento. No caso dos cabos, um prazo máximo de 8 anos. Como observou o ministro Dias Toffoli, este prazo, esta regra instituída pela portaria de 1964, vigora até os dias de hoje. Pois bem, a Comissão de Anistia, todavia, entendeu que todos os afetados por essa portaria deveriam ter direito à indenização prevista no artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias e, mais do que isso, em 2002, a Comissão de Anistia editou uma súmula administrativa que estabelecia amplamente o seguinte: a portaria número 1104, de 12 de outubro de 64, expedida pelo senhor ministro de Estado da Aeronáutica, é ato de exceção de natureza exclusivamente política. Posteriormente, em 15 de março de 2018,
esta súmula da Comissão de Anistia foi anulada. No caso concreto aqui em exame, o impetrante foi anistiado com base nesta súmula administrativa por portaria de 2003, que veio a ser anulada por outra portaria do Ministério da Justiça de 2012. Portanto, o impetrante que havia sido anistiado e, portanto, desde 2003 recebia os benefícios, teve a portaria que lhe concedeu os benefícios anulada por uma portaria subsequente de 2013. Contra essa portaria, ele impetra o presente mandado de segurança e tem o seu direito reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo fundamento de que, em 2013, já não era mais possível anular a anistia concedida por uma portaria de 2002, em razão do artigo 54 da Lei 9.784, de 99, que tem o dispositivo relevante a seguinte redação: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salva comprovada má-fé. Contra essa decisão, quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. É que se interpôs o presente recurso extraordinário. Essa, presidente, é a questão de fato. Esse é o quadro em que se situa a presente controvérsia. O plenário discute a possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. No sentido de que o prazo decadencial de 5 anos não se aplica à revisão dos atos editados em flagrante desconformidade com a Constituição Federal, a precedentes de uma linhagem que vem desde a ministra Ellen Grace em acórdão de longa data, tese que nós reproduzimos repetidamente nas questões que envolviam a titularidade em cartórios. Aqui, presidente, é preciso fazer uma observação muito relevante pelo dever de coerência que eu acho que se impõe a qualquer magistrado, de que há um precedente da primeira turma da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, em hipótese análoga, em que se entendeu pela manutenção do direito à aposentadoria, e Sua Excelência mencionou expressamente este caso, e foi uma decisão unânime e que, portanto, teve a minha própria adesão. Eu fui rever esta decisão, presidente, e, embora a hipótese de fato seja análoga, eu entendo que há algumas distinções relevantes a serem feitas. A primeira delas é que aquele caso que foi julgado em 2016 antecedeu a revogação da súmula administrativa da Comissão de Anistia. Porém, e sobretudo, presidente, o contexto fático em que se julga esta demanda é hoje totalmente diferente daquele em que nós julgamos o caso anterior, pela razão singela de que nós tratamos aquela situação como uma situação específica e individualizada. Porém, supervenientemente, vieram à tona os dados que Vossa Excelência reproduziu no seu voto e que impressionam a qualquer pessoa que tenha olhos de ver, que foram concedidas na aeronáutica 2.525 anistias a praças da FAB em razão do enquadramento na portaria 1104. Mais de 2.500. No Exército,
que é a maior força, foram anistiados 259 praças. Portanto, 1/10 do que se passou na aeronáutica. E na Marinha, força onde havia a maior agitação naqueles dias turbulentos de 1964, um número um pouco maior, mas ainda assim muitas vezes inferior aos da aeronáutica, 746. Portanto, aqui acho que há um elemento de distinção, que é o de que foram revelados a posteriori daquela decisão. Outro elemento importante foi a revelação de que, a posteriori daquela decisão, algo gravemente errado aconteceu em relação às concessões de anistia na aeronáutica, e aí penso eu que claramente frustrando, quando não fraudando, o mandamento constitucional do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, que restringia os benefícios a perseguidos políticos. E aqui não é uma questão de opção politicamente correta, é uma opção pelo correto. Se foi perseguido político, tem todo o direito a receber a anistia, e se não foi, não tem direito, porque dinheiro que sai da União para pagar qualquer benefício indevido é dinheiro que não vai para o lugar certo, para fazer as coisas certas para quem precisa. Portanto, não é uma questão de ser mais generoso ou menos generoso. É uma questão de se fazer justiça, inclusive justiça fiscal. Portanto, presidente, eu acho que admitir-se a invalidação de ato de concessão de anistia a quem claramente não é perseguido político não significa que todas as portarias, que todas as anistias concedidas com base na portaria 1104 de 64 possam ser automática e genericamente invalidadas. Não é disso que se trata. Significa tão somente que é possível a revisão, caso a caso, para verificar se estão presentes os requisitos constitucionais, e onde estiverem presentes, a anistia deve ser mantida e haverá o judiciário para fiscalizar se o ato de invalidação foi legítimo ou não, seja por observação do devido processo legal, seja por observação da presença ou não, pela observância da presença ou não dos requisitos constitucionais. Mas estando demonstrados e caracterizados, estando demonstrada e caracterizada a ausência dos requisitos constitucionais, aí penso que se aplica a nossa jurisprudência de que o prazo decadencial não vale para as hipóteses de flagrante contrariedade à Constituição. Por tais razões, presidente, pedindo todas as vênias ao ministro Luiz Edson Fachin, um voto coerente com o que havia sido já decidido anteriormente por Sua Excelência, mas em relação ao qual procurei apresentar essas duas distinções que considero relevante, a revogação da súmula e, sobretudo, a revelação de um quadro fático que demonstra que alguma coisa errada aconteceu, eu acho legítimo se revisitarem esses atos de concessão de aposentadoria. De novo, não genericamente, caso a caso, como de justiça. Portanto, presidente, eu estou aderindo à tese de Vossa Excelência, até porque esta decisão, a minha e penso que a de Vossa Excelência, só se aplica às anistias concedidas genericamente com base nessa portaria, e não a qualquer outra. Exatamente. E acho que Vossa Excelência... E garantido sempre o contraditório e ampla defesa àquele... Ministro Dias Toffoli. Daqui não se extrai interpretação extensiva para outros casos que não esta específica situação da aeronáutica e dessa específica portaria. E, portanto, com esses comentários, de novo, elogiando o voto sempre coerente, profundo, do ministro Luiz Edson Fachin, eu estou acompanhando a posição de Vossa Excelência. Agradeço ao ministro Luiz Roberto, ministra Rosa Weber.
Senhor presidente, egrégio tribunal, senhor vice-procurador-geral da República. Ministra Rosa Weber, sentada à esquerda, ao lado do ministro Edson Fachin e da ministra Carmen Lúcia. Apresentações orais muito boas, assim como Vossa Excelência, senhor presidente, pelo voto proferido. Eu digo em apertada síntese da declaração de voto que trago por escrito e considerando que os aspectos fáticos envolvidos estão perfeitamente delineados e agora foram ainda recapitulados com a clareza de sempre pelo ministro Luiz Roberto, que, na minha visão, e com todo o respeito para pelas compreensões contrárias, a questão constitucional em deliberação, objeto do tema 839 da repercussão geral, exige análise de duas premissas para adequada solução do feito. Saber se situações flagrantemente inconstitucionais podem ser superadas pela incidência do artigo 54 da Lei 9784, de 99, ou seja, se é possível a administração pública rever seus atos em situações de contrariedade direta à Constituição Federal, sem incidência da regra da decadência ou de qualquer outro limite temporal. E, segundo, definir se a portaria que disciplina o tempo máximo de serviço militar, caso dos autos, atende os requisitos constitucionais do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. O plenário desta Corte, este plenário, como já foi bastante enfatizado, estabeleceu precedentes no sentido da não incidência da regra da decadência na hipótese de revisão de ato administrativo eivado de vício de inconstitucionalidade nos julgamentos das questões de direito adquirido por titulares de serventia extrajudicial, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 236 da Constituição. Eu cito aqui inúmeros precedentes na sua inteireza, já lembrados nos votos que me antecederam. Decisões plenárias. Já a específica questão da não incidência da regra da decadência do direito da administração pública de anular atos eivados de inconstitucionalidade no contexto da revisão de atos de anistia, foi objeto de análise e decisão pelos órgãos fracionários deste Supremo Tribunal Federal, por suas duas turmas, no mínimo nos precedentes unânimes do recurso e mandado de segurança 31.841, primeira turma, relatoria do ministro Edson Fachin, isso em 20 de setembro de 2016, e no recurso e mandado de segurança 31.835, segunda turma, também da lavra do ministro Edson Fachin, em 7 de agosto do ano passado, 7 de agosto de 2018. Colho da ementa do primeiro julgado na fração de interesse. O prazo decadencial para anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos administrados é de 5 anos, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784 de 99, comportando apenas duas hipóteses de afastamento da decadência administrativa: a má-fé do beneficiário e a existência de medida administrativa impugnadora da validade do ato. Firme, pois, a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à não incidência da regra da decadência do artigo 54 para a hipótese de revisão ou anulação de ato administrativo ou normativo por parte da administração pública, caracterizado como flagrantemente inconstitucional. Consolidada a nossa jurisprudência, não há dúvida. Ocorre que a qualificadora flagrante, acrescida ao ato inconstitucional, não é irrelevante, nem se trata de adjetivo desnecessário. Ao contrário, significa o resultado da ponderação exercida pelo tribunal ao confronto entre valores constitucionais, como a segurança jurídica dos atos normativos perfectibilizados pelo poder público, e a supremacia da Constituição Federal, nossa lei fundamental. O conflito entre esses valores constitucionais
não é novidade no nosso sistema jurídico, como exemplo, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Noutros termos, a exceção que justifica o afastamento da regra do artigo 54 da Lei 97/84 centra-se nos atos flagrantemente inconstitucionais, sob pena de se validar no desenho normativo brasileiro o direito perpétuo da administração pública de rever seus atos, em detrimento da segurança jurídica nas relações sociais e da tutela da confiança dos cidadãos nos atos dos poderes públicos constituídos. E é nesse sentido a lição do saudoso professor, meu querido professor Almiro do Couto e Silva, em artigo doutrinário acerca do alcance normativo desse artigo 54 da Lei 97/84, que foi lembrado pelo eminente subprocurador-geral da República, Dr. Paulo Gone Branco, no parecer que apresentou no recurso em mandado de segurança 31.841. Em resumo, senhor presidente, assento eu, o poder dever da administração rever seus próprios atos, mesmo quando eivados de ilegalidade, encontra-se sujeito ao prazo decadencial de 5 anos, ressalvada a comprovação de má-fé por parte do anistiado político, conforme o artigo 54 caput do diploma legal citado, combinado com o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, ou ainda existência de flagrante inconstitucionalidade. Afirmada assim a primeira premissa, compartilho quanto à segunda, renovando o meu pedido de vênia a Vossa Excelência e aos que compreendem como Vossa Excelência. Compartilho, quanto à segunda premissa, a razão de decidir do julgamento do recurso em mandado de segurança 31.841, da relatoria do ministro Edson Fachin, na primeira turma, a que já me referi e do qual participei. Em benefício do tempo, reporto-me aos fundamentos do ministro Fachin, que o eminente ministro Fachin vem de sintetizar, embasadores da minha compreensão. E, no mesmo sentido, observo a decisão da segunda turma, que também já me referi, RMS 31.853, agravo regimental. Assim equacionadas as Quem vota é a ministra Rosa Weber. Com a devida vênia, que não se justifica a aplicação na espécie da orientação jurídica de que a revisão de ato administrativo inconstitucional não se sujeita ao prazo de decadência do artigo 54, porque o ato de anistia contestado não se enquadra, na minha visão, na categoria de flagrante inconstitucionalidade, como argumentado pelos recorrentes, no sentido de que a motivação política exigida no artigo 8º do ADCT fundamentou a nulidade do ato anterior pelo ministro da Justiça. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim, ao pronunciar a decadência, está em conformidade com as diretrizes definidas por este Supremo Tribunal Federal, não havendo erro de interpretação constitucional a ser corrigido, na minha visão. Nego, pois, senhor presidente, provimento aos recursos extraordinários, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin, rogando vênia, mais uma vez, a Vossa Excelência. É o voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Como relator, só gostaria de consignar que, em relação à decadência, quando afirmei meu voto à questão da impossibilidade de a decadência atingir atos flagrantemente inconstitucionais, foi em simples reforço argumentativo. Porque está bem claro na arrancada do meu voto, como diria o ministro Aires Brito, né, de largada, na arrancada do voto, que eu entendo que, em razão do parágrafo 2º... Quem fala é o ministro Dias Toffoli. ...da Lei de Processo Administrativo, qualquer ato que demonstre pela administração pública uma impugnação é o suficiente para que não haja mais o transcurso da decadência. E citei meu voto que eu li resumido, mas eu li aqui, pareceres e nota técnicas da AGU. E a AGU é a mais alta autoridade jurídica da administração pública. AGU/JD-10/2003 e AGU-JD-1/2006. No meu voto, eu digo que isso suspendeu, né, e
mostrou impugnação da administração pública à anistia anteriormente concedida de maneira genérica, porque os pareceres contrariaram essa atitude do então ministro da Justiça. Presidente, me permita, por favor, ministro Marco Aurélio, só para complementar, eu li na íntegra o voto brilhante. Ministra Rosa Weber. Apenas o meu ponto de vista de É porque ficou parecendo que eu só fundamentei na flagrância inconstitucional. Só queria relembrar essa parte do meu voto. presidente, apenas duas Ministro Marco Aurélio. observações. Nós estamos em sede extraordinária. A rigidez da anistia não foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Basta ver a causa de pedir do mandado de segurança. Basta ler o relatório alusivo ao mandado de segurança. O outro dado, poderia a administração, eu diria, então, que ela seria toda poderosa, rever o próprio ato, mas já não teria ação exercitável para questionar esse ato. O sistema não fecha, decididamente não fecha. Eu penso que precisamos voltar à velha regra. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Compreendo que há uma preocupação muito grande da força, da aeronáutica, e, quem sabe, também do Exército e da Marinha. Mas o compromisso maior do Judiciário é com o arcabouço normativo, especialmente o arcabouço normativo constitucional. Todos, presidente da República, as forças, os cidadãos em geral, o próprio Supremo, submetem-se à lei das leis. Ou então, para quê? Se ter a lei das leis, que é a Constituição Federal. Repito, percebam, já não teria mais a administração pública ação para questionar o ato de anistia. E estamos julgando pela vez primeira a matéria, olvidando a necessidade de debate desse Plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. Quem fala é o ministro Marco Aurélio. Pode e vai placitar, segundo os votos proferidos, né, essa visão, pode a administração pública atuar no campo administrativo. Alguma coisa está errada, presidente, mas eu vou aguardar a minha hora de votar. Não sei se chegará essa hora pelo adiantado da hora, né? Vamos procurar ir até umas 18h30, mais ou menos. Ministra Carmen Lúcia, como vota? Presidente, em primeiro lugar, eu cumprimento todos os que assomaram à tribuna de uma forma especial. Acho que, como já ficou aqui devidamente caracterizado, é um tema da maior importância. Temos precedentes nas duas turmas, inclusive da matéria... Ministra Carmen Lúcia, à esquerda, ao lado da ministra Rosa Weber. Com diferenças que precisam de ser acentuadas, porque, num caso, era uma revisão de ato declaratório de anistia, mas os ex-cabos da Aeronáutica, naquele caso, tinham ingressado depois da portaria, e no mandado de segurança 27.671 também, chega-se a aventar a questão da decadência, mas não foi o fundo da decisão que me levou, naquele caso, a negar provimento ao recurso. De toda sorte, neste caso, presidente, parece-me que os pontos que foram aventados e realçados por Vossa Excelência e pelos documentos que constam do processo são, primeiro, o prazo decadencial conta-se mesmo em caso em que se configure inconstitucionalidade ou estamos na mesma sede posta na nossa jurisprudência e doutrinariamente e na lei que incidiria sobre este caso. E o segundo dado é se, a partir deste caso, se pode, em repercussão geral, afirmar-se a possibilidade de, não havendo decadência, para sempre a administração pública, a qualquer tempo, poder desfazer seus atos, mesmo
que se comprove inconstitucionalidade. Eu peço vênia a Vossa Excelência para votar no sentido da divergência inaugurada pelo ministro Fachin e, rapidamente, farei juntada de votos. Explico por quê, até porque, como disse, em situações que tangenciam o mesmo quadro, cuidando da mesma matéria, mas não com a mesma configuração do que aqui se põe. Em primeiro lugar, o artigo 54, ao estabelecer, e como bem disse a comissão que cuidou da preparação desta lei, o que se pretendia naquela ocasião era exatamente que a administração pública exercesse com eficiência e dentro de um tempo o seu papel, para que não houvesse para sempre a possibilidade de desfazimento de um ato que toca o patrimônio de bens jurídicos de uma determinada pessoa. E, portanto, acho que não seria só a ilegalidade, mas seria a antijuridicidade, em que pese, como foi bem enfatizado, por exemplo, no voto de Vossa Excelência, do eminente ministro Roberto Barroso, quando se trata de uma inconstitucionalidade que fosse flagrante, poder se desprezar ou menosprezar para o fim de uma solução a questão da inconstitucionalidade. Em segundo lugar, o contorno que foi dado neste caso, pela circunstância de que, muitos anos depois de ter se configurado uma situação de aquisição de um direito este a uma indenização, no sentido não de deixar sem danos, mas pelo menos de reparar atos extremamente graves tomados no período ditatorial, de se ter realmente alguma reparação, e isto foi reconhecido, ainda que, como disse Vossa Excelência, tendo que se verificar caso por caso, e essa portaria traria uma generalidade que seria inadequada para as soluções. De toda sorte, tenho para mim que, neste caso, não se demonstra o suficiente, que não há direito a ser acobertado, a ser garantido, e, portanto, como disse, estou acompanhando a divergência para assegurar a possibilidade, portanto, de manutenção do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. É como voto, presidente. Vossa Excelência nega provimento do recurso. Ministro Ricardo Lewandowski. Aos dois recursos. Senhor presidente, eu trago um longo voto, vou procurar resumir. Eu, inicialmente, vou fazer menção a um dispositivo legal que... Ministro Ricardo Lewandowski, à direita. Trata-se exatamente do artigo 17 da Lei de Anistia, que diz textualmente o seguinte: comprovando-se a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição de anistiado político ou os benefícios e direitos assegurados por esta lei, será o ato respectivo tornado nulo pelo ministro de Estado da Justiça, em procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de defesa, ficando ao favorecido o encargo de ressarcir a Fazenda Nacional pelas verbas que houver recebido indevidamente, sem prejuízo de outras sanções de caráter administrativo e penal. Portanto, senhor presidente, nós estamos aqui, pelo texto da lei, em tese, ainda vou enunciar meu voto, diante de um ato que eu reputo nulo, porque a motivação baseou-se num falso, em algo que não existia no mundo da realidade fenomenológica, em tese. Muito bem. Leio, então, senhor presidente, o que diz o Ministério Público Federal em seu parecer neste RE. Diz o seguinte: o único motivo da concessão de cerca de 2.530 anistias a ex-cabos da Aeronáutica, incluindo o ora recorrido, está em que todos foram licenciados por motivo de conclusão do tempo de serviço militar previsto na portaria 1104 do Ministério da Aeronáutica, e segue, sem jamais haverem sequer alegado algum fato indicativo de haverem sido vítimas de exceção ou de qualquer espécie de punição ou perseguição por motivação política, conforme se pode conferir em todas as petições iniciais de mandados de segurança militares. O dispositivo do ato das disposições constitucionais transitórias e da lei de anistia, que estabelecem que a anistia só pode se dar em caso de perseguição política ou por
ou por punição em razão de motivação política, já foram lidos e agora, inclusive, relidos pelo eminente ministro Barroso. Portanto, no caso, nós estamos diante de um ato que não se pautou pelos ditames da Constituição. Vamos julgar pela vez primeira essa matéria? Não, isso aqui é apenas um Intervém o ministro Marco Aurélio. Do meu voto. O acordo que é da lavra até de um grande juiz federal, depois ministro do STJ, né? E apenas cuidou da passagem do tempo sob o ângulo da Vou decadência. chegar lá, ministro. Chegarei lá. Então, isso são os prolegômenos do meu voto. Aliás, meu voto é muito mais alentado, mas eu, enfim, estou tentando fazer um resumo. Esta Corte, senhor presidente, senhores ministros, já se pronunciou sobre esta situação e foi por um voto proferido, relatado pelo eminente ministro Carlos Veloso, cuja cadeira, com muita honra, eu ocupo em sucessão, e foi no RMS, Recurso em Mandado de Segurança 25.581 do Distrito Federal. E a ementa deste julgado é o seguinte: Constitucional, Administrativo, Militar, Anistia, Portaria 1104 de 64. Disse o seguinte, na ementa: cabo da Força Aérea Brasileira, licenciado por conclusão do tempo de serviço, 8 anos, na forma da Portaria 1104, ponto. Não foi demitido, portanto, da Força por motivação político-ideológica, inocorrência de direito à anistia política. Portanto, eminente ministro Marco Aurélio, já examinamos isto, pelo menos nesse mandado de segurança, a Corte já examinou essa tese. Ministro, Bom, tá. Nós vamos flexibilizar o recurso extraordinário. Isso é outra questão. A matéria não foi objeto de debate e decisão prévios. Nós já flexibilizamos coisas mais sérias aqui, data vênia. Mas, porque enfim, não há um órgão acima do Supremo para glosar as respectivas decisões. Mas isso apenas nos cobra, quanto ao arcabouço normativo, uma responsabilidade maior. Bom, então, senhor presidente, à luz deste artigo 17 da Lei de Anistia e, inclusive, com base até num pronunciamento que já foi proferido por essa Suprema Corte, no sentido de que os cabos da Força Aérea, nessa situação, não teriam direito a se beneficiar da Lei de Anistia, a mim me parece que cumpria como dever de ofício ao ministro da Justiça rever estes atos. Muito bem. A questão que se debate neste RE, aliás, neste feito, que é um RE, é exclusivamente, como muito bem observou o ministro Marco Aurélio, a questão da decadência. Poderia o ministro da Justiça rever este ato, transcorrido o prazo de 5 anos? E aí eu digo que não ignoro, tal como agora levantado não apenas pelo ministro Barroso, mas também pela ministra Rosa Weber, que a primeira turma desta Corte, ao julgar o RMS 31.841 do Distrito Federal, já se pronunciou no sentido da decadência, em acórdão relatado pelo eminente ministro Edson Fachin. No entanto, tal como o ministro Barroso, dadas as peculiaridades desse caso, e, sobretudo, pela superveniência de dados fáticos que realmente impressionam, eu volto-me a pronunciamento anterior, que foi proferido no mandado de segurança 28.279 do Distrito Federal, de relatoria da ministra Ellen Grice, com a seguinte dicção: situações flagrantemente inconstitucionais, como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público, não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o artigo 54 da Lei 9.784, 99, sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal. E esse entendimento foi replicado mais uma vez, pelo menos mais uma vez, no MS 26.860 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Luiz Fux, no qual ficou consignado o seguinte:
a inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Então, eu assento, senhor presidente, com a devida vênia, respeitando os entendimentos em contrário, que esta anistia, tal como foi concedida, não só afronta o disposto na Constituição, como a legislação ordinária que regulamentou o dispositivo constitucional em apreço e também o próprio entendimento desta Corte, manifestado por meio do voto do ministro Carlos Veloso, a qual fiz alusão. Então, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, pedindo vênia aos votos em sentido contrário, para dar provimento aos recursos ordinários interpostos pela União e pelo Ministério Público Federal, para denegar a segurança. Agora, queria dizer o seguinte, senhor presidente, caso vencedora esta tese, mas eu sei que o tribunal está muito dividido, eu já me pronunciaria no sentido de que, e de conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica dessa Corte, que as verbas recebidas de boa-fé não terão que ser restituídas. É assim que me pronuncio, senhor presidente. São 18h30. Vou suspender o julgamento, ministro Gilmar, para a continuidade no dia de amanhã. Ok. Bem, agradecendo a tolerância de todos pelo avançado da hora, eu suspendo o julgamento, ele terá continuidade como primeiro item da pauta da sessão extraordinária de quinta-feira próxima, amanhã às 14 horas, e declaro encerrada essa sessão ordinária. Muito obrigado a todos. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita.